Começar lendo o Salmo 139, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu não creio que faz parte da nossa compreensão cristã um futuro pré-determinado por Deus. Isto é, nós cristãos não cremos no destino. Quando a Bíblia fala que todos os nossos dias estavam determinados, eu posso até considerar uma possibilidade de que o número dos nossos dias estava determinado, mas não a qualidade, não os processos, não os caminhos pelos quais andaríamos nesses nossos dias. Nós não cremos no destino. A palavra de Deus diz que os fariseus, eles rejeitaram para si mesmos o propósito de Deus para as suas vidas, quando se recusaram ao batismo por Jesus. E o profeta Isaías disse que Deus esperava que a sua plantação desse uvas boas e deu uvas bravas. Isso significa que há muitos caminhos pela vida da gente que a gente percorre sem que Deus os tenha planejado, sem que Deus os tenha escolhido e até mesmo, infelizmente, sem que Deus os tenha aprovado. Eu já fui por lugares onde Deus não queria que eu estivesse, que eu tivesse passado, já fiz coisas que Deus não gostaria que eu tivesse feito. Isto significa, para mim, que o futuro está em aberto. Isto dá para nós um senso de responsabilidade muito grande para as decisões que tomamos na vida. As decisões que tomamos hoje afetam o nosso futuro. Nós construímos o nosso futuro. Mas, ao mesmo tempo, esse Salmo 139... me diz que Deus estava presente no ventre de minha mãe, e a sua mão estava sobre mim, no ventre de minha mãe. Mais do que isso, o apóstolo Paulo chega a dizer que Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Antes que eu fosse, o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, tinha a sua mão sobre mim, enquanto eu, na eternidade, estava no ventre da minha mãe, que ainda nem existia. Interessante, né? Vai entender. É a Bíblia Sagrada. Isso faz com que nós tenhamos uma responsabilidade grande para com o futuro da nossa biografia, mas ao mesmo tempo nos dá um descanso de que estamos aos cuidados de um Deus soberano e disponível. Deus está conosco sempre. Nós é que nem sempre estamos com Deus, mas Deus está conosco sempre. Desde antes da fundação do mundo, passando pelo ventre e por todos os caminhos e descaminhos do nosso berço, da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida adulta. A boa mão de Deus está sobre nós. Com essa perspectiva de liberdade e de soberania de Deus, que eu queria contar para vocês uma pequena história, hoje à tarde. Antes disso,
eu quero pedir que o Manga ore por todos nós e por esse momento em que estaremos juntos aqui. Pai, nós estamos imensamente gratos, e ao ler um salmo como esse, essa gratidão ela se amplia ainda mais. Sabedores de que Tu conheces o nosso coração, Tu conheces os nossos sonhos, os nossos desejos, sabes do nosso ministério, do que pretendemos, e o que pretendemos queremos que esteja dentro da Tua vontade. O nosso desejo é fazer aquilo que Te agrada, o nosso desejo é fazer aquilo que realmente esteja dentro do Teu projeto para as nossas vidas. E nós estamos aqui para compartilhar juntamente com Ed de coisas que foram extremamente importantes para ele e com certeza também serão importantes para nós. Que esse tempo seja um tempo onde possamos receber aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesse tempo que vamos passar aqui juntos. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, para início, eu queria dizer que relutei bastante em colocar esse tema, biografia ministerial, porque me soa um pouco assim pedante, sabe, esse negócio de biografia, especialmente autobiografia. Quando alguém faz a sua biografia, é porque pelo menos uma pessoa se interessou por saber a sua história. Agora, quando você faz uma autobiografia, é você que está querendo contar a sua história e ninguém perguntou para você qual é a sua história. Me dá um pouco essa sensação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a convicção, já há bom tempo, que no nosso país nós já não precisamos tanto de preletores. Nós precisamos de pastores e mentores. Preletores nós temos de sobra no nosso país. Com certeza, nesse auditório que vai estar aqui hoje à noite, nós temos dezenas, quem sabe até centenas de irmãos que poderiam ser preletores do encontro da CEPAL. Agora, pastores e mentores, nós estamos atrás deles. Homens que sabem andar conosco em nossa história. Homens que sabem discernir o que é que Deus está fazendo em nossas vidas, apontar caminhos, sugerir reavaliações. Homens que se ocupam o suficiente para nos conhecerem. Homens que se ocupam em ouvir. Homens que tenham andado com Deus o suficiente, homens e mulheres, né? Me desculpe o masculino ato falho. Homens e mulheres que tenham andado com Deus o suficiente para que se tornem guias espirituais. Eu gosto do texto de Hebreus, lembrem-se dos seus guias espirituais. Eu sinto que nós precisamos disso e que nós, pastores e líderes na igreja hoje no nosso país, precisamos muito mais trocar experiências do que trocar ideias. Eu tenho tido essa angústia, essa fome, esse desejo. Por isso eu escolhi, em vez de dizer o que acredito a respeito da igreja, dar um seminário, bom, com ideias, eu escolhi compartilhar uma história, quem sabe seja útil para você e sirva de referência para a sua própria caminhada. Ao final, você fique muito à vontade para dar o feedback que você quiser dar. Onde você se identifica, o que você discorda, o que você concorda, o que você sugere que eu reavalie. Enfim, nós vamos conversar. Especialmente agora à tarde que está gravando, eu temo, num testemunho autobiográfico, deixar para trás algumas coisas que eu não poderia deixar, e especialmente deixar de citar algumas pessoas que eu não poderia deixar de citar. Mas ao mesmo tempo eu não estou fazendo nenhum roteiro muito bem elaborado e pensado com antecedência. Eu estou querendo mais abrir o meu coração e contar um processo ministerial. Então, para começar, eu quero dizer que cresci no Evangelho, pela graça de Deus, e lutei muito com o fato de que eu não tinha um testemunho de antes e depois para contar. Isso me marcou muito durante muito tempo. Eu não sou ex-nada, porque eu cresci dentro de uma igreja
E durante um tempo acreditei que isso era uma coisa ruim, mas depois, diante de Deus, eu entendi, acreditei e fui consolado por Deus, entendendo isso como uma graça em que eu fui preservado de ser ferido e machucado, não pela vida, porque a vida me machucou bastante, mas pelo pecado, pela transgressão precoce, pela lama. Eu agradeço a Deus de não ter passado por lá. Não digo não ter passado pelo sofrimento, porque passei e bastante, mas pelo pecado e pela transgressão, eu imagino o que é um homem carregar nas costas um estupro, o que é um homem carregar nas costas ter matado alguém, enfim, essas coisas, ter uma história de desagregação familiar por causa do vício, da droga, enfim, eu não tenho nada disso para contar e dou graças a Deus de ter sido preservado por tudo isso. Entretanto, o meu pai faleceu com 26 anos de idade e eu, à época, estava com 2 anos e 6 meses. Minha irmã com 6 meses. Minha mãe com 21 anos. Minha mãe ficou viúva com 21 anos e 2 filhos. Isso fez com que eu tivesse que morar boa parte da minha infância com a minha avó paterna e a minha irmã com a minha avó materna. E a minha avó paterna era, e ainda é porque é viva, minha avó Joana Amália Kivitz, minha avó era uma mulher crente. E eu me lembro de muitas vezes a minha avó ajoelhada ao pé da cama, orando. Eu não sabia direito o que era isso, mas eu pelo menos sabia que a minha avó estava orando. Quais as implicações disso eu não sabia. Que repercussão no mundo espiritual isso fazia, eu não fazia também ideia, mas eu lembro de ver minha avó orando. Minha avó era viúva também, meu avô paterno morreu com 26 anos de idade, meu avô e meu pai. Eu já estou com 38, estou num lucro aí de 12 anos, e pela graça de Deus, sou o que sou, ainda estou vivo. Então, a minha avó viúva era a diretora do Instituto Olavo Ferraz, um orfanato da Associação Evangélica Beneficente, a AEB, em Santos, no litoral do estado de São Paulo. E lá eu cresci até os meus 10 anos de idade, recebi uma educação meia calabresa, meia portuguesa, isto é, meia presbiteriana e meia batista, porque as crianças do orfanato eram ministradas, eu entre elas, por muitos irmãos presbiterianos, e a minha avó frequentava uma igreja batista onde eu cresci, passando por todos os caminhos possíveis de uma estrutura organizada de uma igreja batista. O que você perguntar que é possível ser feito numa igreja batista, exceto presidir a sociedade feminina, eu fiz. E também acho que isso foi uma bênção de Deus para a minha vida, porque quando eu me vi sentado na cadeira de pastor, eu olhava para a minha história e eu tinha muita coisa vivida, experimentada, internalizada, e isso me ajudou bastante. Aos 10 anos de idade, minha mãe decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro. Fomos morar em Coelho Neto, a família da minha mãe, minhas tias moram no Rio de Janeiro. Eu fui morar em Coelho Neto e fui batizado aos 11 anos de idade na Igreja Batista de Acari, onde até bem pouco tempo existia a Fábrica de Esperança, que na minha infância era a Formiplac. E eu fui batizado ali na Igreja Batista de Acari, o pastor Josias Cardoso Machado. Com 15 anos de idade, a minha mãe decidiu voltar para Santos, nós voltamos, e então eu voltei a frequentar a igreja junto com minha avó e meus tios, e lá eu conheci o pastor Jackson Roberto Rondini, que foi o primeiro homem que influenciou a minha vida na direção de Deus, de uma maneira consciente, e eu consciente de que estava sendo influenciado. O meu pastor que me batizou me influenciou muito, mas eu não sei se ele sabe o quanto ele me influenciou, o quanto ele estava consciente de que estava me influenciando, e eu também na época não sabia que estava sendo influenciado. Mas quando aos meus 15 anos, 16, eu conheci o pastor Jackson Rondini, que hoje é missionário no Canadá, aí foi uma influência consciente da parte dele e eu recebi a influência de maneira consciente. E a minha chamada para o ministério pastoral foi nesse tempo, e eu olho para trás, eu vejo que quando eu disse,
eu quero ser pastor, Deus está me chamando para ser pastor, no fundo, o que existia no meu coração era um grande desejo de me tornar um homem igual ao pastor Jackson. E ele me inspirou, não como profissional, ele me inspirou como cristão, me inspirou como um homem de Deus. O caráter dele, a vida dele, a pureza dele, enfim, tenho essa gratidão para com o pastor Jackson. Tive outros pastores que me abençoaram muito. O pastor Isaltino Gomes Coelho Filho foi meu pastor. Eu já era seminarista, aluno dele na Faculdade Teológica Batista em São Paulo, e fui seminarista dele em Santos. O pastor Isaltino, quando me dava aula na faculdade, chegava na terça-feira, eu já estava lá desde a segunda-feira, ele chegava e fazia duas perguntas: já jantou? E eu invariavelmente dizia, claro que não. E a segunda pergunta era, que livro você está lendo? E eu precisava dizer para ele o que é que eu estava lendo, estudando, e ele sempre tinha um comentário a fazer, um livro para recomendar, alguma coisa assim. O pastor Isaltino me ensinou amor aos livros, me ensinou a andar dentro de uma livraria, andar dentro de uma biblioteca, me ensinou a ler índice de livro, orelha de livro, contracapa de livro, enfim, me ensinou a ler, me ensinou a pesquisar, me ensinou a amar o saber e o conhecimento. Na faculdade, eu fui aluno do Russell Shedd, Carlos Lackler, Richard Sturz, e estes homens me abençoaram muito também. Especialmente o pastor Carlos Lackler, com quem eu convivi mais de perto. Eu diria que foi o meu primeiro mentor, pastor Carlos Lackler. Ele me ensinou a ser honesto comigo mesmo. Ele me ensinou a me conhecer. Ele me ensinou que tão importante quanto conhecer a Deus era eu conhecer a mim mesmo, e que eu conheceria mais a Deus quanto mais eu me conhecesse, e conheceria mais a mim mesmo quanto mais eu conhecesse a Deus, e tratar isso de uma maneira muito transparente, muito lúcida, muito tranquila diante de Deus. O pastor Lackler, ele falava algumas coisas na sala de aula que eu imagino alguns pastores hoje, se tivessem que repetir, ficariam corados. Aliás, nem eu tenho coragem de repetir agora, mas confissões, histórias que ele contava da intimidade dele com a esposa, do seu ambiente familiar. Eu aprendi isso, eu aprendi que um homem de Deus é um vaso de barro, e que quanto mais eu via que o vaso era de barro, mais encantado eu ficava com o brilho da glória de Deus que estava não no vaso, mas dentro do vaso. E isso fez com que eu cultivasse na minha vida pastoral a mesma dinâmica de tentativa de transparência para com as pessoas. Eu acho que os nossos rebanhos não precisam saber quão santos nós somos, mas precisam saber também, não apenas quão santos nós somos, mas precisam saber também o quanto nos custa a vida de santidade. E quais são os nossos processos de santidade. Quais são as nossas fraquezas e como nós lidamos com as nossas fraquezas. Quais são as nossas angústias, quais são os nossos medos, quais são as nossas dúvidas, quais são as nossas incoerências, e como é que Deus trata isso na vida da gente. Você tem medo, eu também tenho. Como é que eu coloco o meu medo diante de Deus? Você tem fraquezas, eu também tenho. Você peca, eu também peco. Isso o pastor Carlos Lackler me ensinou. Em 1983, eu conheci o Nobu, Roberto Nobuyuki Handa. Conheci o Nobu e até hoje nós estamos juntos. O Nobu é pastor junto comigo na igreja de Água Branca, mas a nossa amizade começou em 83, o ano que vem já vai para 20 anos que eu tenho o mesmo amigo, convivendo diariamente com o mesmo amigo, no ministério, e eu acho isso uma página que merece muita gratidão a Deus. Primeiro, por encontrar um amigo. Segundo, por encontrar um parceiro. Terceiro, por ter uma amizade e uma parceria que sobreviveram 20 anos já. E nós estamos felizes trabalhando juntos na mesma igreja, enfim. Mas em 83, o Nobu trabalhava na SET, Sociedade de Estudantes de Teologia Evangélica, que era um ministério da CEPAL, e tinha como missionário responsável, ou idealizador, fundador, sei lá como chamar, o Douglas Spurlock. Douglas foi meu segundo mentor, meu discipulador, de fato, eu acredito que foi o Douglas. O Douglas fazia grupos pequenos nos seminários, com seminaristas. Ele dizia que o seminário não ensinava tudo
e que o seminário não ensinava o mais importante. Então ele se dispunha a fazer grupos de discussão com seminaristas, sugerir uma bibliografia alternativa, sugerir caminhos, dar artigos, estudos e muita conversa. E o Douglas foi o meu discipulador, nos tornamos bons amigos, graças a Deus. E eu sinto muita falta do Douglas. Em 89 ele foi embora do Brasil, está nos Estados Unidos de volta, deixou a CEPAL. E eu sinto muita falta do Douglas, mas ele me abençoou muito. Naquela época, 83 a 85, eu conheci Ari Veloso e a Igreja do Morumbi, Robinson Cavalcante, Caio Fábio, Osmar Ludovico, Valdir Sternagel, Ricardo Barbosa e outros tantos que se tornaram os meus heróis. Eu que cresci dentro de uma igreja batista tradicional, estudei dentro de uma instituição batista que tinha uma direção muito arejada no meu tempo, eu consegui enxergar um pouquinho além das fronteiras da minha denominação, e quando tive que fazer escolhas, eu escolhi que não viveria seguindo o meu caminho denominacional, ser presidente de convenção, membro de comissão de não sei o que lá. Tentei servir a Deus através da minha estrutura denominacional, não consegui, não me percebi como vocacionado para fazer isso e por esse caminho. E os meus heróis foram, entre aspas, os heróis marginais. Eu me lembro que os meus professores criticavam minha bibliografia. Eu me lembro de ter artigos escritos para o jornal do Centro Acadêmico da Faculdade que foram censurados. Eu lia Rubem Alves, Clodovis Boff, Gutierrez, Leonardo Boff. E eles não gostavam muito desse negócio. Eu gostava de frequentar mais a Edições Paulinas e a Vozes do que a livraria da minha denominação. Então, meu caminho foi esse. Ele foi um caminho marginal desde o tempo do seminário. E eu agradeço muito a Deus por isso daí também. Cresci, amadureci como cristão e como pastor à sombra de congressos como o da CEPAL, da Vinde e especialmente à sombra de uma árvore muito frutífera chamada Caio Fábio, e que foi a matriz existencial, teológica e visionária de uma geração e, pela graça de Deus, a minha geração. Sou muito grato a Deus pela vida do Caio, sou muito grato a Deus pelo que eu aprendi do Caio, pelo que eu aprendo ainda, o carinho que tenho por ele, e interessante que com esse advento da vida do Caio, eu aprendi que os vínculos de afeto e de amor no corpo de Cristo transcendem inclusive o pecado. Alguns de nós não conseguimos conviver com isso, em que eu posso dizer, eu não concordo com você, mas eu te amo e quero que você tome café lá em casa, ou eu não aprovo o que você está fazendo, não gosto da sua teologia, não leio o mesmo livro que você lê, mas nós somos um em Cristo Jesus. Esse é um exercício muito difícil que ser feito, e no meu caso eu estou aprendendo a fazer esse caminho, talvez com uma das pérolas mais preciosas do meu coração, que hoje vive a vida que vive, e eu não preciso comentar sobre isso daí. Mas eu tenho uma dívida de gratidão ao pastor Caio e ao que ele me deu. Ninguém influenciou tanto a minha vida cristã, o meu conhecimento de Deus, o meu entendimento da igreja e do ministério quanto o Caio. Eu tenho centenas de fitas de sermões que eu ouvi, falas do Caio que eu posso repetir decoradas. Eu já preguei muito que o Caio pregou. Enfim, eu já nem cito quando eu estou pregando, porque eu sei que tem gente que não gosta. Então eu falo sem citar, que é para não escandalizar, para que não criar rejeição. Mas são vidas que Deus atravessou no nosso caminho e que a gente não tem como negar, e heranças que nós vamos levar para a eternidade, e graças a Deus por isso daí. Pois não. Amém. Amém. Eu sei, eu tenho andado um pouquinho perto dele. Graças a Deus. E então,
Estas foram algumas pessoas que me influenciaram, me marcaram, e tantas outras, mas eu acho que eu estou falando de uma biografia ministerial. Não estou falando tanto de uma biografia pessoal, mas ministerialmente foi mais ou menos esse caminho. Em 85 é um marco para a minha caminhada ministerial. Quantos de vocês estavam aqui no Congresso da CEPAL de 85? Quem estava? Ninguém estava. O pastor Bílio não estava, não? Estava, né? Sobre o reino de Deus, o Caio que pregou. O último sermão foi Apocalipse capítulo 5, lembra? Nós saímos desse auditório aqui, nas nuvens, acreditando que iríamos mudar o Brasil, que o país nunca mais seria o mesmo, que a igreja no Brasil seria renovada. E qual era o grande fator diferencial da igreja brasileira em 1985? Era a teologia da missão integral e a gênese, o nascedouro ali do movimento da missão integral. Por que eu digo a gênese? Porque o Congresso Internacional de Evangelização em Lausanne foi em 1974 e que produziu o Pacto de Lausanne, mas que foi traduzido para o português apenas em 1984 pela ABU, 10 anos depois. E a partir de então começaram os congressos da Vinde, que eram os congressos tinham a proposta de refletir a teologia da missão integral para o contexto brasileiro. Então, 85 começa a levantar essa discussão na igreja, porque até então, se eu me lembro bem, a leitura que eu fazia da igreja é que ou você era tradicional, reformado, ou você era pentecostal histórico, ou você era renovado. A igreja neopentecostal, como nós conhecemos, não existia naquela época, né? Não tinha esse degradê que nós temos da igreja de hoje. Então, o movimento da missão integral foi um movimento que Deus levantou na busca do resgate do melhor de todos os mundos. A missão integral, esse movimento da missão integral, vinha e ainda diz para nós que devemos conciliar razão e emoção, carisma e caráter, Bíblia e experiências com o Espírito Santo, evangelização e ação social, profundidade devocional com vida comunitária. Isto é aquela eclesiologia e aquela teologia polarizada, de você vai na igreja reformada para ouvir a respeito de Deus e na igreja pentecostal para falar com Deus. Isso daí foi caindo aos poucos e você começou a desenvolver um caminho eclesiástico e que valorizava todos os lados, porque o crescimento da igreja há que ser integral. E por isso esse conceito da missão integral ou do movimento evangelical, que tem lá fora John Stott como seu grande expoente. E aqui no Brasil nós tivemos a Fraternidade Teológica, a Vinde, a Visão Mundial, homens como Manfred Grelet e outros tantos aí que trabalharam dentro dessa visão. E essa foi a minha cartilha. Essa foi a minha cartilha teológica, eclesiológica, missiológica, foi a missão integral. Meus autores, John Stott, C.S. Lewis, que eu poderia citar, Francis Schaeffer, foram esses caras aí que você sabe que eram. E especialmente alguns irmãos católicos e outros. O Clodovis é milhões de vezes melhor do que o irmão dele, o Leonardo Boff. O Clodovis Boff é muito melhor. Rubem Alves, numa época em que estavam um pouco mais lúcido do que eu acho que ele está hoje, andou dizendo algumas coisas muito esquisitas, né? Mas o Rubem Alves disse coisas muito extraordinárias. E eu acho que um dos maiores teólogos latino-americanos e que é a leitura obrigatória para nós é o René Padilha, com a sua visão da missão integral, que é singular, a melhor de todas e que ontem à noite eu usei bastante, inclusive. Mas o que aconteceu ali, naquela gênese da missão integral? O movimento neopentecostal passou em cima da gente. O movimento neopentecostal passou em cima da gente. E o que foi que eles fizeram?
Eles invadiram a mídia radiofônica e televisiva, abriram seus templos pela manhã, à tarde e à noite. E nós, o que fizemos? Ficamos escrevendo artigos a respeito de igrejas transformadoras, ficamos refletindo teologia em grupos de 15, ficamos falando sobre espiritualidade no quarto fechado. E aí, o que aconteceu foi que nós ficamos para trás, num beco histórico, e o movimento pentecostal neopentecostal fez história no nosso Brasil nesses últimos 15 anos. Digo que, com muita tristeza, eu acho que a Universal do Reino de Deus fez escola, e ela é a matriz eclesiástica hoje, evangélica, porque eu passo pelas igrejas evangélicas, eu vejo o mesmo discurso, as mesmas ênfases, a mesma metodologia, os mesmos conceitos embutidos na eclesiologia, a mesma visão de Deus, a mesma visão do Evangelho que a Universal tem, com um verniz de melhor acabamento teológico e ético. Mas ainda é um vernizinho, eu já vi cada coisa que vocês não imaginam. E ontem eu estava sentado aqui no restaurante, depois da nossa reunião da noite, numa roda de pastores, eu ouvi cada história, que eu dei graças a Deus de não ter ouvido antes de pregar, porque eu acho que eu ia despejar tudo do púlpito. As besteiras, as atrocidades que são cometidas em nome de Deus, dentro desse movimento neopentecostal insípido, inconsistente, incipiente, sem Bíblia, sem teologia, sem história, sem lastro, sem nada. Eu estou bastante chateado com tudo isso daí, mas não vem ao caso agora. O fato é que nós ficamos publicando artigo e os camaradas fizeram história. Até que a Vinde ganhou mais projeção, a Fábrica de Esperança apareceu, e eu tenho para mim que nós temos um beco aí na história do nosso país que ainda vai ser desvendado, porque o único projeto de impacto nacional evangelical foi a Fábrica da Esperança, não é? E só que custa dinheiro. E grupos de reflexivos teológicos não pagam contas, não pagam programa de televisão, não entram no rádio. Nós temos uma banda da igreja, e eu falo isso como autocrítica, que é exigente demais, que é reflexiva demais, que é pensante demais, que tem escrúpulos demais, e não faz acontecer. Mas uma banda dessa igreja um dia resolveu dar um tapa na mesa e falar o seguinte: nós também vamos crescer. Pelo menos comigo foi isso que aconteceu. Chegou um momento em que eu falei assim: bom, eu acredito que tem uma boa teologia, tem uma boa eclesiologia, uma boa visão de missão da igreja, e eu preciso fazer alguma coisa. E o paradigma da pós-modernidade da nossa sociedade e do movimento neopentecostal para nós, e de toda aquela opressão do catolicismo que mandou e desmandou no nosso Brasil. Então, não, nós vamos peitar também esses caras, nós vamos crescer igual, nós vamos ganhar a cidade, nós vamos construir mega igrejas aqui também no nosso país. E eu falei, bom, eu vou construir uma mega igreja aqui em São Paulo, e seja o que Deus quiser, eu vou para as cabeças. Nessa época, eu comecei a correr atrás de ferramentas metodológicas para eclesiologizar uma visão e os conceitos. Eu tinha que encontrar estruturas, eu tinha que encontrar modelos estratégicos, eu tinha que correr atrás do que é que está dando certo e onde está dando certo. Porque eu tinha que dar certo, eu tinha que fazer crescer. E aí eu comecei a correr atrás. Eu ia para as livrarias comprar livros de administração e gestão, comecei a estudar sobre visão, missão, planejamento estratégico. Aí fizemos o planejamento estratégico da nossa igreja, diretrizes estratégicas, metas estratégicas, diretrizes operacionais, metas operacionais, agenda estratégica, agenda operacional. Você acredita nisso? Agora você vai rir mais ainda.
Um belo dia, eu ponho um terno e uma gravata, vou para um hotel 5 estrelas em São Paulo para participar de um curso de qualidade total, promovido pela Fundação Cristiano Ottoni de Belo Horizonte, o Falcone, o livro do Falcone na mão, e eu sentado para almoçar, um monte de cara, executivo, empresário, eu de terno e gravata, e você, de que empresa que é? Falou, da Igreja Batista. Eu falei, que é isso, rapaz? Vocês não são fracos. Olha, passamos o almoço inteiro conversando sobre essa profissionalização da fé, da igreja, os profissionais da fé e tal. E eu me orgulhava de poder dialogar de igual para igual com os executivos, empresários. Eu também sou um profissional, e eu também tenho terno e gravata, não é só você, e etc. O meu carro também tem ar-condicionado, a minha igreja rende muita grana por mês, e nós estamos crescendo. Aí surgiu a possibilidade da gente comprar um prédio de 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares, nós vamos comprar, e não tem bom para nós, porque nós somos de Deus, e o Senhor está com a gente, nós vamos virar São Paulo de cabeça para baixo. Aí passamos uma noite lá em casa, a liderança da igreja, fazendo conta, orando a noite inteira. Pela manhã, minha esposa fez o café da manhã, e eu saí da minha casa com o advogado da igreja para o aeroporto, fomos para o Rio de Janeiro, na sede da White Martins, no centro do Rio de Janeiro, entregamos uma proposta de compra de um prédio de 8 milhões de dólares, e pela graça de Deus, eles não aceitaram. Não aceitaram. Não deu certo. Pela bondade do Senhor, não deu certo. Ele foi bom. Eu tenho um lema para a minha vida, especialmente em momentos de decisões, eu repito para mim como um versículo. Deus abençoa intenções e não decisões. E eu penso que, se posso olhar para trás, eu sempre fiz as coisas achando que eu estava fazendo o melhor e a coisa certa. Eu acho que Deus teve misericórdia de não deixar com que algumas decisões que eu tomei vingassem, e nem que a minha igreja tomou que as decisões vingassem, porque eu acho que Deus falou, tadinhos, eles estão tentando acertar, vou dar uma colher de chá para eles. E ele teve misericórdia. Esse momento foi um desses daí. Eu fui para os Estados Unidos buscar uma linha de crédito, porque eu tinha que pagar 8 milhões de dólares, então eu fui para os Estados Unidos buscar uma linha de crédito. Nesse período, eu conheci a Willow Creek, de Chicago, a Saddleback Valley, a Igreja com Propósitos, na Califórnia, e fui aos Estados Unidos buscar dólar, tentar um financiamento lá, achar uma missão, enfim. E fui visitar o Douglas Spurlock, em Detroit. E o Douglas olhou meu projeto, tudo em inglês, com gráficos. Eu levei gráficos do tipo assim, olha, taxa de crescimento anual, taxa de crescimento da contribuição, média de contribuição per capita, percentual de crescimento da contribuição per capita dos últimos 3 anos. Um negócio, gráficos e propostas e planejamento estratégico. Foi um book. Aí eu mostrei para o Douglas, ele ficou olhando assim. O Douglas, ele tem um olho para cada lado. Então ele ficou olhando assim, eu não sabia se ele estava olhando para lá ou para o meu projeto. Olhando com a cara. Ele fica olhando assim com um jeito que parece que ele está dormindo, que não está interessado. Aí eu acabei de falar, ele levantou, não falou nada, foi lá dentro, pegou 2 livros, jogou em cima da mesa assim, tinha uns biscoitos e um café, jogou os 2 livros, falou, quando você acabar essa sua brincadeira de igrejinha aí, você lê esses livros que vão fazer bem para sua alma. Quando você acabar de brincar e de construir a sua igrejinha, você lê esses livros que vão fazer bem para sua alma. Eu tinha 2 irmãos da minha igreja junto comigo, e eles falaram, pastor, esse aí é o seu mentor? Ele é que você falou que ia ajudar a gente? E eu voltei para o Brasil muito chateado, peguei os livros que o Douglas me deu, joguei lá na estante, só não joguei fora porque é livro a gente não joga fora, mas joguei lá na estante, nem abri, nem vi nada. E fui à luta, fui para Willow Creek, eu fui para conhecer o método, rede ministerial, e conhecer Bill Hybels, e conhecer o Rick Warren da Igreja com Propósitos, e Igreja em Célula, Igreja Dinâmica, Evangelismo Explosivo, que mais que tem aí? Que você puder imaginar, eu já vi. Eu vou confessar também um outro pecado a vocês. Você sabe o que eu sei sobre G12? Nada. Nada.
eu não estudei G12, não li G12, fiz questão, eu não aguentava mais ler método de crescimento de igreja, proposta de estrutura de igreja. Eu vou ficar louco, porque isso tudo dentro do meu pacote, qualidade total, Willow Creek, igreja com propósitos, depois igreja em célula, sem contar o fato de que eu tinha chegado na igreja de Água Branca em 89 e tinha que mostrar um servicinho para garantir o emprego. Então eu já tinha começado os grupos pequenos, eu já tinha feito projeto de evangelização, já tinha escrito filosofia de ministério, e cada vez que publicava um livro novo sobre filosofia de ministério, algum congresso novo, eu ficava desesperado. Aí eu corria, era discipulado, era grupo de crescimento, era grupo de não sei o quê, aquele negócio todo desesperador. Aí depois disseram que tinha que amarrar os demônios, porque que não amarrou a igreja não cresce. Aí eu fui amarrar, aí depois soltava para ver se deixando solto a igreja crescia. Aí sopra, unge, lava. Se puder imaginar do que aconteceu nessa igreja no Brasil, e é dente de ouro, e cai para trás, e cai para frente, e você vai indo, porque você fala, bom, será que o Espírito de Deus está movendo ali? Será que está movendo aqui? Será que está movendo acolá? E aí chegou uma hora que eu fiquei, acho que eu me perdi, completamente me perdi. E nessa hora, nós tivemos que vender o nosso templo, que nós usávamos. E era um prédio num terreno de 750 metros quadrados. Hoje a nossa igreja ocupa uma área de 15 mil metros quadrados e está pequena. Então você imagina o que era 750 metros quadrados, onde nós estávamos. Em 94 nós mudamos. Nós estávamos estrangulados. Então mudamos dali e vendemos. Mas quando nós vendemos, na assembleia que decidiu a venda do templo, a liderança da minha igreja rachou no meio. Metade para um lado, metade para o outro. E eu fiquei do lado que perdeu. Eu me senti desrespeitado como pastor, como presidente da igreja, como líder, como guia espiritual, sei lá, eu me senti desrespeitado. Falei, eu não sou pastor desses caras, porque na hora do racha eles não me ouviram. Eu vou embora daqui, acabou meu tempo. Fui para casa, redigi uma carta de demissão. E pela bondade de Deus, essa carta de demissão ficou embaixo do meu travesseiro e eu não entreguei nunca. Porque foi outra coisa que eu aprendi, que você quando toma decisões passionais, você toma decisões erradas. Então eu redigi uma carta passional, que guardo até hoje, de vez em quando eu leio. Mas eu não entreguei, ficou no meu travesseiro. E acho que no momento de felicidade divina, o Espírito de Deus me sacudiu para eu enxergar quem era a liderança que estava comigo. E eu enxerguei. O grupo de homens da liderança da igreja de Água Branca que se dividiu, tinha à época a seguinte característica. Um estava trabalhando em Manaus, e a gente vendendo um templo em São Paulo, e o cara trabalhando em Manaus. O outro, vice-presidente da igreja, trabalhando em Brasília, vinha de 15 em 15 dias, participava das reuniões por fax. Isso tem cabimento, um negócio desse. O outro trabalhou 27 anos numa empresa do grupo Mercedes-Benz, como engenheiro, mas a empresa foi dissolvida, e ele comprou um comércio de fast food. Então ele foi engenheiro durante 27 anos e depois foi trabalhar num comércio. Ficou louco também, mas estava lá decidindo junto comigo o que nós íamos fazer da vida e do futuro da igreja. O outro tinha um filho nos Estados Unidos dando trabalho. O outro tinha um processo de gestação, de gravidez assistida, que era a terceira tentativa daquele casal e não deu certo. Não havia sido... não deu certo. Naquela época era a terceira tentativa e não tinha dado certo. O outro tinha a esposa grávida e recebeu um diagnóstico de que a criancinha para nascer tinha síndrome de Down. E aí eu falei, onde que eu estava que eu não enxerguei isso daí? Sabe onde eu estava? Eu estava comprando um prédio de 8 milhões de dólares, eu estava fazendo curso de qualidade total, eu estava viajando para os Estados Unidos para pegar a linha de crédito, eu estava indo conhecer a Willow Creek, eu estava lendo o livro Igreja com Propósitos, eu estava fazendo isso aí.
É isso que eu estava fazendo. E o mundo desabando na minha frente, e eu não enxerguei. Aí convidei os irmãos para um almoço, esses tais, nem todos puderam ir, estávamos numa churrascaria na frente da igreja, sentamos, e eles falaram, e aí pastor, para que é essa reunião? O que você quer? Eu falei, não quero nada. Você chamou a gente aqui para quê? Para saber como está seu filho, para saber como está sua esposa. O outro estava com o pai na UTI, há 2 meses em coma, morre, não morre, e ele ficava no hospital, trabalhava, ia para o hospital e dormia no hospital, e só saía do hospital quando tinha reunião de liderança na igreja, aí ele ia para saber como está seu pai no hospital, saber como está sua esposa, blá, blá. Aí ficou aquele silêncio, um deles começou a chorar e disse assim, fazia tempo que eu não era tratado como ovelha. Aí um outro começou a chorar, eu também comecei a chorar, e falei, irmãos, me perdoem, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu me perdi, nós nos perdemos, nós ficamos loucos, mas Deus está nos trazendo de volta ao nosso juízo. Vocês topam recomeçar? Topamos. Então vamos recomeçar. Vamos fazer o quê? Vamos perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça. Porque não é mais construir uma mega igreja em São Paulo. O que é então? Não sei. Foi nessa época. Eu queria fazer um registro também de gratidão, porque em 94, em 89, eu ouvi as fitas do Ricardo Gondim pregando aqui no Congresso da CEPAL, junto com Bruce Wilkinson, que vem o ano que vem. Alguém estava aqui quando o Bruce pregou? Bruce e Ricardo. E eu falava para minha mulher o seguinte, eu preciso de algum pentecostal para influenciar a minha vida. E quando eu ouvi as fitas do Ricardo, eu falei, será que um dia eu vou conhecer esse homem de Deus aí, esse cara? E aí conheci o Ricardo. Fomos nos aproximando, nos tornando bons amigos. E em 94, o Ricardo me convidou para pregar na Bethesda em Fortaleza. Eu fui pela primeira vez, foi impressionante. Cheguei lá numa quinta-feira, um auditório devia ter umas 3.000 pessoas. Ele falou, vai indo lá para o púlpito que eu já vou. Aí eu fui, cheguei, os pastores lá da Assembleia de Deus, todos ajoelhados assim, orando. Ninguém orando em português. Aí eu ajoelhei e comecei a orar também. O único que estava orando em português ali era eu. E aí o culto começou, foi aquele frisson. E em 1994, presta atenção, hein? 1994 foi a primeira vez que eu pisei num auditório pentecostal. E pisei num auditório pentecostal sem preconceito de pentecostal. Acreditando que Deus tinha me levado à Fortaleza muito mais para me abençoar do que para me usar para abençoar alguém. Me ajoelhei naquele púlpito e falei, Deus, daqui eu não saio sem a tua mão pousar na minha cabeça, porque o Senhor me trouxe aqui para isso daí. Alguma coisa tem que acontecer. Em termos de fenômenos, não aconteceu nada, mas eu levantei aquele dia, na quinta-feira, preguei como nunca havia pregado antes. E no domingo, a esposa de um dos pastores lá da Bethesda disse assim, pastor, diga para mim, você é da Convenção Batista Brasileira? Aí eu dizia, sou sim, irmã. O pastor não foi batizado com o Espírito Santo, vai me enganar que eu gosto. Eu falei, irmã, do jeito que a irmã está falando, não fui batizado não. Vai dizer que nunca falou em língua? Eu falei, nunca falei, irmã, nunca tive essa experiência com Deus. Aí ela disse que à noite, quando eu estava pregando, ela ficava orando assim, Deus dá língua de fogo para esse moço, que é a única coisa que falta na vida desse moço, dá língua de fogo para esse moço. Bom, até hoje, irmãos, essa tal dessa língua de fogo não me veio, mas me veio um fogo do Espírito de Deus, que eu não sei de onde veio. Só pode ter vindo do céu. Porque eu estava num momento de muita angústia, de muita dificuldade, só que aquilo que eu vi na Bethesda e aquilo que eu conversava com o Ricardo, eu ainda tinha um paradigma de que se eu dormisse naquele barulho, eu ia ter que virar pentecostal.
E eu não era afim de virar pentecostal, porque eu não concordava com a teologia, eu tinha minha origem tradicional, minha formação acadêmica tradicional. Falava, como é que pode? Não dá certo. E eu confuso, embaraçado e tudo mais, até que caiu na minha mão o livro do Jack Deere, Surpreendido pelo Poder do Espírito, que eu fiz algumas anotações de rodapé ali, de algumas coisinhas mal explicadas, mas foi uma argumentação teológica que fez sentido para mim. E eu falei assim, bom, esse cara aqui é da Vineyard, tem o J.I. Packer, tem o John White, esses caras que são bons, eu gosto desses caras, eles são da Vineyard, mas a Vineyard é aquela igreja louca lá, da igreja de Toronto, do aeroporto, aquela maluquice toda, eu não quero saber disso não, mas aí ficou aquele, não quero, mas estou querendo, sabe? Aí eu lembrei de um amigo meu que frequentou a Vineyard em Anaheim, na Califórnia, durante 3 anos que ele morou lá. Aí eu voltei de férias com o livro do Jack Deere, falei assim, eu vou ligar para esse meu amigo, nem sabia o telefone dele, ia ter que pesquisar, ele era da igreja do Morumbi. Aí toca o meu telefone, alô, aqui é o Paulo, lembra de mim, Ed? Eu falei, claro que lembro, eu estou atrás de você, rapaz. Por que você quer falar comigo? Não, diga aí, por que você ligou? Não, sabe o que é? É que tem os meus pastores que são da Vineyard de Anaheim, eles queriam vir aqui no Brasil. Você não quer trazer eles na sua igreja? Falei, aí já é demais, né? Bom, vamos conversar. Você tem um horário essa semana? Eu falei, eu tenho de 11h30 a 12h30, mais ou menos, de quinta-feira. Ah, tudo bem, eu passo rapidinho aí na sua igreja. Ficamos conversando de 11h30 da manhã até as 8 horas da noite. Na minha sala, saímos de lá com uma conferência montada, agenda feita da conferência, quem era preletor, ligamos para os Estados Unidos e tal, aquela confusão toda. E aí eu fui pesquisar Vineyard, estudar Vineyard, ler os livros da Vineyard, John Wimber, toda a história desses irmãos, desse movimento de igrejas na América. E conheci um homem de Deus chamado Bob Fulton. Bob Fulton. A igreja Vineyard, a primeira de Anaheim, começou na casa dele, junto com John Wimber. John Wimber, Bob Fulton e as 2 irmãs. O Bob e o John eram casados, cada um com uma irmã, eram concunhados. Um grupo de 10 pessoas na casa do Bob Fulton. E hoje, depois de 25 anos, a Vineyard tem praticamente 1000 igrejas espalhadas em 52 países diferentes. Na época que eu conheci a Vineyard, eles tinham 800 igrejas, sendo que das 800, 80% eram igrejas plantadas dentro do movimento Vineyard. Então você plantar quase 800 igrejas em 20 anos é um mover de Deus, acredito assim. Fui conhecer esses irmãos, eles vieram à nossa igreja, nos abençoaram muito. Eu posso dizer sem medo de errar que a maior influência da minha vida cristã e do meu ministério pastoral foi a Vineyard e os irmãos da Vineyard com quem eu convivi. Fizemos algumas conferências na nossa igreja, a última foi feita em 2000, mantemos um bom contato até hoje, mas tendo contato com a Vineyard, um paradigma ministerial mudou para mim. E eu saí desse modelo que eu chamo institucional, gerencial e metodológico para um modelo relacional, devocional e pastoral. Porque até então eu havia caminhado nesse modelo de cima. E eu não quero aqui criticar o modelo A, B ou C, porque eu não estou aqui fazendo um seminário sobre o modelo A, B ou C. Eu estou fazendo dando um testemunho de como eu me relacionei com o modelo A, B e C. Mas tudo o que eu vi até então era proposta institucional, gerencial e metodológica. Como fazer discipulado, como implantar grupos pequenos, como estruturar a igreja para o pastoreio. Era o como, o que o americano chama de how to. Tudo how to. Sabe que tem aquela história interessante do francês, o alemão, o americano e o brasileiro que tiveram que fazer uma pesquisa sobre o elefante.
deram 10 anos para fazer a pesquisa sobre o elefante. Depois de 10 anos, num congresso internacional, o alemão levou 10 volumes, pequena introdução sobre o elefante. O americano levou um livrinho de bolso, tudo o que você precisa saber sobre o elefante. O francês levou um álbum com fotografia de elefante na cachoeira, com flor, com árvore, o francês. Aí chegou a hora do brasileiro, o brasileiro levantou e falou, era para hoje? Então, o que eu vi até hoje acontecer, desses pacotes todos aí ministeriais, eu coloco nessa categoria do institucional, gerencial e metodológico. Mas a Wiener me deu um paradigma relacional, devocional e pastoral que eu buscava e procurava e não sabia que buscava e procurava. Por exemplo, os contatos que eu tive com os irmãos, especificamente da Saddleback, da Igreja com Propósitos e da Willow Creek, o Rick Warren, o Bill Hybels, de encontrá-los pessoalmente, foram encontros formais, superficiais, foram encontros de agenda de trabalho, de expansão para o Brasil, planejamento, é uma coisa... Aí conheci o Bob Fulton. Ele falou, vem aqui para os Estados Unidos, vem conhecer a Wiener daqui. Aí eu fui. Cheguei no hotel, tinha um recado. Amanhã, 7 horas da manhã, venho tomar café com você. Tá bom. 7 horas desci, o Bob estava lá, é um senhor já com seus 70 anos de idade, viveu um avivamento, acompanhou a história da Wiener, é o diretor internacional da Wiener. Aí tomamos o café da manhã, conversamos, quando deu 10h30, eu falei, Bob, 10h30, não quero atrapalhar a sua vida aí, sua agenda. Ele falou, não, tudo bem, a minha agenda é você. Eu falei, não, mas já tá bom, já desde as 7 até 10 e pouco, você já ficou comigo, pode fazer suas coisas. Ele falou, não, você não está entendendo, a minha agenda dessa semana é você. Como assim? Ele falou, é o seguinte, você não veio do Brasil para ficar aqui comigo? Se Deus trouxe você do Brasil para cá, é porque Ele quer fazer alguma coisa na sua vida e na minha, e na sua igreja e na minha igreja. E Deus só vai fazer isso se nós dois ficarmos juntos, um perto do outro. Se você ficar no hotel e eu ficar na minha casa, Deus não vai fazer, porque aí você ficava lá no Brasil e eu aqui. Nós temos que ficar juntos. Então o que você quer fazer? Você quer ir lá para o quarto para a gente orar? Você quer andar no shopping, numa livraria, andar no parque, tomar um sorvete? O que você quer fazer? Qualquer coisa, mas desde que a gente fique junto. Aí eu falei, então vamos ficar junto. E nós passamos uma semana, eu enchi o Bob de perguntas, do que você puder imaginar. E eu tenho para mim que aquela semana valeu mais do que milhões de experiências ministeriais que eu tive. Chegou uma hora que eu falei assim, Bob, o que você espera da minha igreja no Brasil? Nada. E de mim? Nada também. O que nós estamos fazendo aqui? Sendo amigo. Falei, pô, se a gente assim, sendo amigo, Deus quiser fazer alguma coisa, aí legal, a gente faz junto. Mas se Deus não quiser fazer nada, assim, só quiser deixar a gente ser amigo, também tá legal, tá muito bom. Saímos no lucro, Teve uma experiência que ele me contou que eu achei extraordinária. Ele, no café da manhã, chegou lá um dia para o café da manhã e falou assim, hoje eu estou muito feliz. Hoje tem uma igreja na Espanha que está mandando o primeiro casal para o povo basco. Eu falei, poxa, que legal, como é essa história? Ele falou, é o seguinte, há uns anos atrás eu ouvi de 4 pastores da Wiener que não se conheciam, que todos eles 4 queriam alcançar o povo basco. Aí eu chamei um lá de não sei aonde, outro não sei onde, lá, cada um de um canto dos Estados Unidos, eu chamei no meu escritório, apresentei um para o outro, falei, olha, vocês querem alcançar o povo basco? Então vocês se virem aí, que Deus abençoe, que eu estou indo embora. Aí, foi embora, deixou os 4 lá, tomando café e conversando, passando o dia. E os 4 decidiram plantar uma igreja na Espanha, em Barcelona, para que a igreja de Barcelona alcançasse o povo basco, em vez do americano ir lá alcançar o povo basco, entendeu? Foi a estratégia deles. Aí passaram-se anos, eles plantaram uma igreja
na Espanha, não sei se em Barcelona, Madrid, onde é que foi, plantaram uma igreja, e a igreja da Espanha estava enviando o primeiro casal espanhol, basco, para uma missão entre o povo basco. E o Bob fez o seguinte comentário: e eu estou louco para ver que tipo de igreja Deus vai colocar no meio daquele povo basco. Aí eu falei, opa, sublinha. Sublinha. Por quê? Se você chegar para o Bob e falar, Bob, qual é aí a cartilha da Wiener que você pode me dar? Não tem. Qual é o método? Não tem. Qual é a estrutura? Não tem. Quantos passos tem a estratégia? Sei lá, entre os bascos deve ter uns 20, entre os índios deve ter uns 17, e o brasileiro deve dar para alcançar com 2. Não sei como é que é. Não tem. O Espírito de Deus é que vai ver quem é o pastor, quem é a comunidade, em que contexto, em que realidade cultural, em que momento de sua história, se o pastor é um evangelista, se um pastor é um conselheiro, se o pastor é um mestre, se um pastor é um cara com ênfase em missões, como é que é? Dependendo se a igreja é pentecostal, se a igreja é tradicional, se a igreja está no Piauí, se a igreja está em Porto Alegre, não tem. Você não tem apostila, você não tem método, você não tem estrutura, você não tem nada. Não tem. O que você tem? Tenho eu. Tenho amizade. Eu tenho oração. Eu tenho adoração. Eu tenho intimidade com Deus. E tenho disponibilidade para ganhar gente para Jesus e abençoar o mundo aí com os sinais do reino de Deus. Tá bom para você? Tá bom. E isso mudou o meu paradigma do institucional, gerencial, metodológico para o relacional, devocional e pastoral. Isso fez com que eu entendesse, depois de um bom tempo, que há esses 3 níveis de compreensão e de tratamento da realidade. O primeiro nível é o do problema, o segundo do paradoxo e o terceiro eu chamo de perplexidade, para ficar tudo com P. Porque todos nós temos um pouco de americano no sangue, sistematizar tudo em 3 e fica bonito assim. Os 3 P's. Problema, paradoxo e perplexidade. O que é o problema? O problema é próprio da nossa cultura ocidental, em que tudo é conceitual ou conceituado, tudo é explicável, tudo é manipulável, tudo é solucionável, tudo obedece regras. É mais ou menos como manual de máquina de lavar, de DVD, manual de carro. É tudo encaixadinho, uma coisa depois da outra. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, e se não deu certo no final é porque você não fez o terceiro passo corretamente, então volta. Dá para entender? Isso é problema. O camarada senta diante de você e ele fala 10 minutos, porque afinal de contas você é um pastor ocupado, eu sei. Então ele só tem 10 minutos para contar o dilema da vida dele. Aí ele conta e você fala, autoimagem negativa. Você tem que ler isso aqui, ó. Você lê esse livro aqui, vai te abençoar muito, viu, na tua autoimagem negativa. Ó, tchau, irmão, Deus te abençoe, ó. Você olha para o sujeito como se ele fosse uma máquina, descobre qual é a peça que está fora do lugar, já dá o diagnóstico, dá um livrinho para resolver o problema, a chave de fenda para ele dar uma parafusada, e vai cuidar da vida, construir a sua grande igreja. É assim que funciona hoje no nosso país. É isso aqui a nível do problema. Mas tem outro nível, que é o nível do paradoxo. E aqui queria fazer uma referência, um tributo ao pastor Mauro Israel, que faleceu recentemente, mas eu li a entrevista do Mauro Israel na revista que recebi na pasta do Congresso. E lá ele diz o seguinte: que é a vida eclesiástica senão um grande paradoxo? Pois a Bíblia diz que tudo deve ser feito com decência e ordem, mas a Bíblia também diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Como é que a gente transita entre a liberdade do Espírito e a decência e a ordem? Dá para colocar isso numa cartilha? 5 passos para o grupo de louvor equilibrar a decência, a ordem e a liberdade no Espírito. Dá para colocar isso? Dá para você escrever um regimento interno do Ministério de Missões para equilibrar a liberdade no Espírito e decência e ordem? Não tem jeito. Não tem jeito. O sujeito que na sua igreja levantar e falar, pastor, dá licença,
eu acho que isso aqui está muito desorganizado, a Bíblia manda estruturar, nós estamos desperdiçando recursos, pessoas, dinheiro. Ó, essa luz aqui está acesa, toda quinta-feira eu passo aqui à noite indo para casa, ela está acesa. Esse irmão está certo, não está? Está certo. Na igreja a gente tem que cuidar sim. Aí levanta um outro irmão e diz assim, ó irmão, relaxa. A mocidade ficou aí no louvor até 2 horas da manhã. Inclusive o meu sobrinho que estava nas drogas se converteu quinta-feira à noite. Foi uma alegria só aqui, nós nem pensamos na lâmpada. Esse irmão também está certo, não está certo? Isso é igreja. Não dá para administrar a igreja na categoria do problema. É o paradoxo. Qual é a hora em que você disciplina e a hora em que você é misericordioso e abraça? Você pega Lucas capítulo 15, a ovelha perdida, o pastor se levanta e vai atrás. O filho perdido, o pai não levanta e não vai atrás, ele fica sentado, esperando o filho voltar. Qual é o tipo de ovelha que você tem que ir atrás e qual é o tipo de ovelha que você tem que ficar sentado esperando voltar? Dá para escrever? Um manual de aconselhamento? Não dá, é paradoxo. Agora, tem um terceiro nível, que é o da perplexidade, que é o do indescritível, do que não pode ser definido. Esse nível aqui é o que não pode ser descrito, não pode ser administrado, não pode ser manipulado, transcende o raciocínio. Você não consegue nem explicar para o outro. Você está no meio do louvor, levanta a sua mão, começa a escorrer as lágrimas, aí um tonto vem para você e diz assim, o que foi, pastor, o que você está sentindo? O que eu estou sentindo? Não sei nem dizer o que eu estou sentindo. Aliás, eu estava antes de você chegar. Eu estava sentindo antes de você chegar. Porque o que eu estava vivendo, o que eu vivo com Deus, extrapola. Eu chego para um sujeito, outro dia mesmo, fui aconselhar um rapaz da igreja, marcamos de encontrar numa lanchonete em São Paulo. Sentamos, falei, dá licença que eu vou até o banheiro. Fui até o banheiro, lavei as mãos, na hora que eu estou voltando, bati o olho no sujeito e falei, esse cara é gay. Falei, não é possível. Aí sentei, fiquei olhando para ele assim, ele falando. Eu falei, irmão, o seu problema não é esse não, né? O seu problema é outro. Ele ficou sério assim, falou, outro o quê, pastor? Seu negócio é homem, não é não? Aí ele abaixou a cabeça assim, falou, pastor, no fundo, meu problema é esse. Como é que você explica isso? Tem jeito de explicar? Será que foi o jeito dele colocar a mão em cima da mesa? Foi o quê? Eu acho que isso a Bíblia chama de discernimento. Dom espiritual que não dá para você catalogar, classificar, ensinar. Quando você for aconselhar, coloca o cara na mesa, vai no banheiro e fica olhando ele de longe, que você vai saber, não funciona assim. Não funciona assim. É na dimensão da perplexidade, do mistério. Do mistério. Sabe o que eu gosto muito? Que horas são, por favor? 4:50. Eu gosto muito de Mateus capítulo 5, quando diz o seguinte, Mateus capítulo 6. Quando você orar, feche a porta do seu quarto e ora ao seu pai que o quê? Vê em secreto. Você não vai orar? Não tinha que estar escrito ali, ouve. Mas não está escrito ouve, está escrito vê. Sabe por quê? Porque a oração está aqui, ó. Não está aqui no discurso lógico. Sabe o que me faz lembrar o pastor Davi Gomes, que é conhecido como homem de oração? Foi na igreja de um dos pastores que está aqui no congresso, inclusive, o pastor Carlos Bregantin. E chegou lá, o pastor Davi Gomes acabou de pregar, veio uma senhora da igreja e falou, pastor Davi, o senhor podia orar por mim? Ele falou, então vamos orar agora, irmã. Ajoelhe-se. Aí ele ajoelhou, a irmã ajoelhou, ele falou, a irmã pode orar. Aí a irmã, Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, estamos aqui essa manhã. Amém. A irmã ainda não orou. A irmã tem que orar.
Aí, Senhor, nosso Deus, já começou a escolher melhor as palavras e tal. Amém. Então, a irmã ainda não orou. A irmã ainda não orou. A irmã tem que orar. Aí a irmã irrompeu num pranto. Chorou, chorou, ele pôs a mão na cabeça dela. Agora a irmã orou. Por isso que eu acho que Jesus fala o seguinte: quando você vai orar, não ore em pé e nem na sinagoga, porque você vai orar e você vai ficar escolhendo as palavras, você vai construir um discurso politicamente correto, religiosamente correto, vai dar uma maquiada, não vai ser sincero mesmo. Quando você orar, fecha a porta do seu quarto, rapaz, e vai lá, ó. E aí você ouça o que a Madre Teresa de Calcutá disse a respeito da oração. Madre, o que a senhora fala para Deus quando a senhora ora? Nada, eu só escuto. E o que é que Deus fala para a senhora quando a senhora ora? Nada, ele só escuta. Sabe por quê? Porque orar é estar com Deus. Orar é derramar o coração na presença de Deus. E a gente começa a orar de um jeito que chega uma hora em que extrapola o raciocínio, a palavra, o discurso lógico. Extrapola. Às vezes as pessoas vêm para mim e dizem assim: pastor, como é que você faz o seu sermão? Elas acham que eu vou dar um script. Ó, você senta assim, lê a Bíblia durante tanto tempo, depois você lê tal comentário assim, assim, aí você faz assim, assado. Tá. Se eu disser para elas como é que eu faço meu sermão, que eu leio um texto bíblico umas 20 vezes, depois eu fico sentado assim. Aí não aconteceu nada, eu vou embora. Aí depois eu fico sentado de novo, não aconteceu nada, eu vou embora. Aí no meio do trânsito, aconteceu. Aconteceu, aí eu vou, chego em casa, estruturo mais ou menos. Aí depois eu vou aos livros para conferir se tem alguma besteira que eu vou falar. Dou uma olhada. Se precisar pesquisar um pouquinho mais fundo, eu vou. Mas, toda vez que eu vou fazer um sermão, antes dessa ficha cair, não adianta. Porque a palavra de Deus e a relação que a gente tem com a palavra de Deus não é uma relação matemática, né? Enfim, nós somos pastores, guias espirituais, e nós temos que entender, olha só, hein, de Deus. Para entender de Deus, a gente tem que saber ler a Bíblia e fazer oração. E entendendo de Deus, a gente vai saber pastorear pessoas. Tem como ensinar isso no seminário? Não tem. Em fita cassete, livro, apostila. Não tem. E o que é que está acontecendo no nosso país? Nós, pastores, estamos no paradigma institucional, gerencial, metodológico, querendo resolver o problema da igreja de maneira cartesiana, de maneira lógica, processual, gerencial, a tal ponto de eu pregar outro dia numa igreja, o pastor falar assim para mim: queria que você desse uma olhada na nossa linha de montagem. Eu falei: linha de montagem, rapaz? Que linha de montagem do quê? Nós estamos montando o crente ideal. Aí eu falei: como assim? Ele falou: nós temos um programa, 2 meses no nível básico, 3 meses no médio, 6 meses no avançado. Mas esse irmão, coitado, né? Mas onde ele aprendeu isso? Nos congressos que a gente prega. Se você tiver 8 passos, 5 passos, 3 apostilas, sobe a escada do sucesso, é 5 degraus, 3 degraus, aí desce, cai no porão, aí se não amarrou, cai no porão, aí sobe de novo. E nós estamos querendo arrumar um jeito de fazer a igreja crescer aqui, ó. Não vai funcionar nunca.
Nunca. Pode funcionar de você fazer crescer uma grande instituição. Porque dá para eleger até o Collor desse jeito. Dá para fazer crescer a Mancha Verde, a Flá Trovão. Se você fizer, reuniu gente, aplicou as técnicas sociológicas, psicológicas e administrativas, você faz crescer, concorda? Você faz crescer. Se você souber usar psicologia, sociologia e for um pouquinho esperto para gerenciar os processos, se até a torcida do Corinthians cresce, por que a sua igreja não vai crescer? Vai crescer. Mas isso é corpo de Cristo edificado e é vocação pastoral cumprida e exercida? Não é. Por quê? Porque para fazer a nossa vocação pastoral cumprir, nós temos que andar nessas dimensões do paradoxo e da perplexidade. É tempo ouvindo, tempo andando junto. É muita lágrima, muito choro, é muita oração, é muito período sem colheita. Assim funciona no reino de Deus. E eu dou muitas graças a Deus de um dia ter conseguido enxergar, e apesar de tudo quanto doeu, ter conseguido enxergar que eu estava nesse paradigma e estar fazendo a transposição para esse do institucional gerencial metodológico para o relacional devocional pastoral. Ainda não consegui me desintoxicar de tudo aqui, mas estou tentando. Finalmente, queria dizer que pastor Ari Veloso ontem me ensinou uma outra coisa que cabe aqui. Interessante, né? Como as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando. Ali em pé, pastor Ari Veloso disse o seguinte: como ele mesmo diz, a originalidade é a arte de esconder as fontes. Ele copiou de alguém esse negócio aqui, que eu conheço ele. Diz ele que foi o Bill Hybels. Como bom americano, 3 Cs. O pastor tem que aprender a ver a igreja como uma comunidade, uma causa e uma corporação. Uma comunidade edificada, corpo de Cristo. Uma causa porque tem um reino a sinalizar, tem um evangelho a compartilhar lá fora. E uma corporação porque o banheiro tem que estar limpo, né? Se você vai lá na Câmara de Vereadores, prega, aí os deputados lá, eles se convertem, aí chega no domingo, lá no púlpito, falta microfone, tem um sujeito falando português errado, o boletim veio todo borrado, não entregaram o negócio da gráfica, o retiro de casais foi cancelado, o cara falou: isso aqui é... Não é isso? Só que nós não podemos nos perder na corporação, porque nós fomos chamados para pastorear o rebanho de Deus e cuidar da comunidade. Nós fomos chamados para levantarmos a bandeira do reino e manter o nosso povo atento a Deus e aos propósitos de Deus. Encontre na sua comunidade homens e mulheres capazes, fiéis, que podem cuidar da dimensão corporativa. E se você porventura chegar à conclusão de que o seu negócio é cuidar da corporação, Deus te abençoe. Porque quem cuida da corporação é imprescindível. Só não pode ser o pastor, porque senão ele está negando a vocação dele. Então o meu testemunho, porque eu percebo que estou sob pressão, o meu testemunho era esse. É que o paradigma ministerial no nosso país é institucional, gerencial, metodológico, mas o paradigma bíblico é relacional, devocional e pastoral. E que o ministério não cuida das dimensões do problema, mas das dimensões do paradoxo e da perplexidade. Porque nós andamos com Deus, pela oração e pela palavra, para pastorear o rebanho de Deus. Essa é a nossa vocação. Amém? Amém. E que venham os portugueses. Comunidade, causa e corporação.
Amém, senhores. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.